Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química, e o objetivo desse vídeo é te passar todas as informações sobre o adiamento do Enem 2020 e te mostrar qual deve ser a sua postura para que no dia da realização do Enem você possa fazer excelentes provas e conquistar a tua sonhada aprovação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O Enem 2020 foi adiado. E agora? Eu quero lembrar para vocês que quando saiu o edital do Enem 2020, o Enem digital ia ser realizado no mês de outubro. As datas de realização do Enem digital seriam dias 11 e 18 de outubro. E o Enem impresso nos dias 1º e 8 de novembro. Isso antes da pandemia do Covid de 2019. Eu até fiz um vídeo no meu canal te mostrando que valeria a pena você fazer o Enem impresso e não o Enem digital. E dei alguns motivos. Um dos motivos principais era que o Enem impresso ele seria realizado 3 semanas após o Enem digital. 3 semanas numa preparação para o Enem é muita coisa. Aquelas 2 semanas que a gente tira para fazer uma revisão, que são as famosas 2 semanas de vésperas, elas são fundamentais. Imagine 3 semanas. Então, eu dificilmente aconselharia uma pessoa que quer realmente passar no Enem, fazer o Enem digital e não o Enem impresso. Se o Enem impresso, ele teria 3 semanas a mais de estudo. Mas o mundo mudou, a pandemia do Covid de 2019 está aí, e aí novas realidades aconteceram. Diante de toda a pressão que o INEP começou a ter, ele adiou a realização do Enem digital. O Enem digital, que ia ser em outubro, ele foi adiado para o final do mês de novembro. Ou seja, o Enem impresso foi mantido, continuou sendo nos dias 1 e 8 de novembro, e o Enem digital foi adiado para o final de novembro, ou seja, para os dias 22 e 29 de novembro. Ora, mas nós sabemos que esse adiamento do Enem digital não resolveu o problema, até porque nós não podemos dizer quando a nossa vida vai retornar a um mínimo de normalidade. Quem em sã consciência é capaz de dizer quando, por exemplo, as aulas presenciais em todo o país retornarão? Nós não podemos ter certeza de quando isso vai acontecer. Então, iniciou-se uma pressão muito grande para que tanto o Enem digital quanto o Enem impresso fosse adiado. E aí, hoje, nós tivemos informações concretas em relação a isso. De forma que o INEP se pronunciou hoje, no dia 20 de maio de 2020. O seguinte, o Enem 2020 será adiado. E uma enquete deve escolher as datas entre 30 a 60 dias depois do previsto. Então, olhe bem, se anteriormente o Enem impresso e o digital estavam programados para o mês de novembro e o Enem digital para o final do mês de novembro, e agora o INEP diz que haverá um adiamento mínimo de 30 dias, de 30 a 60 dias, então, sem dúvida, o Enem 2020 não vai mais acontecer em 2020, vai acontecer em 2021. E quem sabe também a data correta, hoje, com certeza ninguém. Nós teremos aí pelo menos um adiamento de 30 a 60 dias. E ninguém pode garantir também que esse adiamento não seja maior. Agora, tenha muito cuidado. Isso é uma faca de 2 gumes. Você tem que continuar a sua preparação, seus estudos, como se o Enem não fosse adiado. E utilizar esse adiamento como uma vantagem para você.
para que você tenha mais tempo para estudar e, consequentemente, a tua preparação para as provas no dia ou nos dias em que elas forem acontecer, você possa fazer, assim, excelentes provas. Então, vamos continuar aqui com essas informações que nós tivemos hoje. Então, ó, o governo federal, ele já estava enfrentando questionamentos judiciais cobrando o adiamento da prova. Então, essa definição do INEP que saiu hoje, no dia 20 de maio, ela não vem fora de um contexto. O governo já estava enfrentando questionamentos judiciais de diversos organismos para que esse Enem fosse adiado. E no dia 19 de maio, portanto, ontem, esse vídeo eu estou fazendo no dia 20 de maio, o Senado aprovou um projeto de lei que adiava o Enem. E o texto já seguiu imediatamente para avaliação da Câmara dos Deputados. Então, se o INEP se pronunciou hoje, dia 20, nós não podemos esquecer que no dia 19, no dia anterior, o Senado já havia se pronunciado e já havia aprovado esse projeto de lei que adiava o Enem. Qual era o trâmite agora? Esse projeto de lei já foi imediatamente para a Câmara dos Deputados. E é lógico que se esperava que a Câmara dos Deputados também aprovasse esse projeto de lei que iria imediatamente para a sanção do presidente. E o que se esperava, com toda a pressão que iria ocorrer, é que esse projeto de lei fosse sancionado. Então, antes de que tudo isso acontecesse, o que nós percebemos é que o próprio INEP se posicionou com a seguinte nota oficial que eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Atento às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, não esqueça que o Senado já havia aprovado o projeto de lei que pedia o adiamento do Enem e que isso já iria agora ser observado pela Câmara dos Deputados. Então, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, e o Ministério da Educação, MEC, decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Para tanto, o INEP promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da página do participante. E aí a nota aproveita para dizer, as inscrições para o exame seguem abertas até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 22 de maio. Então, se essa nota saiu hoje, 20 de maio, nós ainda temos 2 dias para a realização das inscrições do Enem. E aí, o Enem, o MEC e o INEP dizem que vão fazer, através da página do participante, uma enquete para ouvir aqueles que estão mais impactados com o Enem, que são aqueles que vão fazer o exame. Então, qual é a minha postura diante de tudo isso? Vamos falar sobre aquilo que depende de nós. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Alguns conselhos que eu quero lhe passar. Primeiro, mantenha o foco nos seus estudos. Esse adiamento do Enem não é motivo para você perder os focos, para você perder o foco, para você desanimar. Ao contrário, quem já vinha focado nos seus estudos, mantenha o foco.
E quem ainda não tinha começado a estudar para valer, este é o momento. Esse é o momento de você começar a estudar com coragem, com foco, fazendo a sua parte. Para isso, o cronograma de estudos é fundamental. Já tinha o cronograma, continue colocando em prática esse cronograma. Se você não tinha esse cronograma, é o momento de fazê-lo e começar a colocá-lo em prática. Aproveite os estudos online. Todos nós sabemos que as aulas presenciais em todo o país estão paradas por tempo indeterminado. E isso é corretíssimo, porque está em acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e de vários órgãos ligados à saúde. Então, se nós não sabemos quando as aulas presenciais vão ser retomadas, qual é a sua postura, aproveite as aulas online. Então, o YouTube e muitos outros canais estão aí disponibilizando aulas gratuitas de qualidade. E aí aproveito para lhe fazer um convite. Se você ainda não conhece o meu canal, Aprendendo Química, professor Alexandre Oliveira, você tem aí um conteúdo completo sobre todas as áreas da química. Assuntos de química geral, fisicoquímica, química orgânica, bioquímica, química ambiental, as provas do Enem, as questões de química resolvidas em detalhe. Enem 2019, 2018, 2017, 2016, vários PDFs com questões resolvidas em detalhe, revisões do Enem e diversos conteúdos completos aí de todas as áreas da química. Então aproveite, do mesmo jeito que tem um canal de química de qualidade à sua disposição, com certeza você vai encontrar também aí canais de matemática, física, biologia, português, geografia, história, enfim, de todas as áreas. Matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e também as ciências humanas e suas tecnologias. Com certeza você tem aí conteúdo de qualidade, aproveite. Esse é o momento de reforçar os seus estudos online. Outra coisa importante, priorize a sua saúde, a saúde da sua família e a saúde dos seus semelhantes. Estudar é importante, mantenha o seu foco, os seus sonhos, os seus projetos de ser aprovado na universidade dos seus sonhos, no curso dos seus sonhos. Mas você não pode negligenciar o cuidado, o zelo pela sua saúde, da sua família e dos seus semelhantes. Cuide também da sua saúde física e mental. Nós somos uma complexidade. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mental e também da nossa saúde orgânica. Por isso que você precisa, além de estudar, de momentos de lazer. Um momento para assistir aquela série, de maratonar a sua série predileta, aproveite aí. Não é? Se nós estamos recomendados de ficar em casa e zelar pela nossa saúde e pela saúde das outras pessoas, não colocar a vida de ninguém em risco, não só a nossa, mas também das outras pessoas, você tem também momentos de lazer em casa. É um jogo de baralho, é um jogo de cartas, é um jogo de xadrez, é um dominó com a sua família, é assistir uma série, é o momento de buscar uma diversão também com aqueles da sua casa, é o momento de estar mais próximo com aqueles que você ama. Aproveite as oportunidades, tanto de estar próximo com as pessoas que você ama, com a sua família, como também aproveite as oportunidades para você estudar.
aprender química, física, matemática, aprender aquela matéria que você menos sabe ou que você menos gosta, aproveite as oportunidades. Sempre que uma porta se fecha, no mínimo uma janela se abre. Então aproveite as oportunidades que estão se abrindo também diante de você. Estudar. É hora de plantar. Muitas coisas não dependem de você. Quando essa pandemia vai acabar, não depende de você. Mas o momento de plantar é agora. Isso depende de você. Estudar depende de você. Eu sei que alguns têm mais condições de estudar, até mesmo online, e outros têm menores condições. Mas aproveite. Aquela oportunidade que você tiver, aproveite. É hora de plantar. Quem planta, colhe. Nós não sabemos quando vai ser a colheita, mas vai chegar o momento da colheita e esse é o momento de plantar. Vamos plantar, porque quando a colheita chegar, nós que estamos plantando agora, fazendo a nossa parte, mantendo o nosso foco, mantendo o nosso cronograma de estudo, aproveitando o estudo online, aproveitando os excelentes canais de todas as disciplinas de preparação para o Enem, que nós temos aqui no YouTube, nós estamos plantando e vai chegar a hora da colheita. E aí eu aproveito para dizer para você essa frase, esse pensamento da irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Olha o que ela diz aí para mim e para você. Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Então você que estava desanimado ou desanimada, esse é o momento de você olhar e ver e escutar de novo essa frase. Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida. O que é que se espera de mim e de você agora? Seguir em frente. Continuar acreditando que você é capaz e que esse ano, no Enem de 2020, que só vai acontecer em 2021, nós não sabemos quando, mas vai acontecer. Essa é a nossa fé. E quando ele for acontecer, você vai fazê-lo porque você vai seguir em frente e vai ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. E ele vai voltar a brilhar para todos nós. E quando ele voltar a brilhar, vai chegar o nosso dia, o nosso momento de sermos aprovados e aprovadas no Enem. Então, bons estudos, saúde, conte comigo, tenha certeza, o meu canal de Química está aí, à sua disposição. Você vai encontrar uma preparação totalmente gratuita e de excelência. Pode entrar em contato comigo, algumas dúvidas, poste nos comentários dos vídeos, porque eu sempre estou aí para responder. Bons estudos, saúde, conte comigo.